Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é o dia especial. Qual é o dia de hoje? O dia de sexta-feira, dia de você desfrutar daquilo que você plantou no domingo. Porque cada dia que você coloca uma semente na terra, ela dá o seu fruto, ela começa a te dar resultado. Quando você usa de verdade a semente, coloca no seu cérebro, você já começa a ver os resultados, você já começa a ver a transformação na sua vida. Nós ouvimos falar muito dos políticos ladrões, que rouba, que faz isso, que faz aquilo, e a gente fica indignado por causa deles ter roubado, não sei o quê, e a gente fala mal, a gente reclama, a gente quer pôr um outro governo, e desde que o mundo é mundo, as pessoas estão sempre trocando o governo, porque elas estão insatisfeitas com ela mesma. Mas o pior roubo que tem é saber que uma nação foi feita para trazer a cultura e os valores e os princípios do reino de Deus e eles vivem como se isso não existisse. A Bíblia diz assim: nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. E nós não usamos essa parte. Queremos o resultado do céu na terra, mas não meditamos na palavra de Deus. Como usamos a palavra de Deus algumas vezes é para atacar alguém e não para fazer aquela ideia entrar na nossa vida e viver como um cidadão do reino. Jesus, ele veio aqui nessa terra e ele não atacou ninguém, mas teve um estilo de vida diferente que mexeu com todo mundo, com os religiosos, com os políticos, com todos. A multidão ia até ele porque ele falava com autoridade, ele repreendia o vento, ele repreendia as doenças, ele curava as pessoas e falou: vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Mas no nossa mesa não tem o hábito de levantar e ler a Bíblia com a nossa família, ensinar ela a palavra de Deus. Nós queremos que o filho, depois de grande, ele se converte. Não converte. Porque até os 7 anos é que você direciona o seu filho no caminho que deve dar. Você vai ler a palavra e viver ela na sua vida. Não basta você só ler também ela, se você não vive ela para que ele possa ver. Se o seu filho não te viu a ação fazendo como Cristo fez, ele certamente não vai. Porque primeiro ele precisa de ver isso funcionando. As pessoas esqueceram de ensinar os que dizem ser de Deus, todos, católico, crente, evangélico, todos aqueles que afirmam ser de Deus, que você tem que ter um estilo de vida igual ao de Cristo. Paulo diz assim: olha, eu imitei ele, vocês também podem. Mas o que, que as pessoas estão fazendo? Esperando um milagre de Deus, esperando que Jesus faça um milagre. Nunca vai acontecer. O milagre é você que faz. Jesus sempre enfatizava isso. A sua fé te curou. Então, o que nós, líder, deveria estar ensinando às pessoas quem eles são e o compromisso que eles têm de trazer o reino e a cultura do céu. E não ficar atacando as pessoas que estão funcionando errado. Porque o pecado é o alvo errado. Por que, que as pessoas estão fazendo essa atrocidade com a sua vida? Porque elas não têm uma identidade formada nelas, não sabem quem elas são. Então, o que está na moda, elas entram para dentro para ver, chamar a atenção das pessoas. Não é que elas amam aquilo ali, porque quem está no escuro não tem luz, ela não tem vida. E ela não tendo vida, o que, que ela tem? Morte. Na hora que ela deita, ela sabe do erro dela, ela sabe que aquilo ali está matando ela aos poucos. Mas ela não vê nenhuma referência de vida, as pessoas vivendo uma vida de verdade de um cidadão do reino. Aí as pessoas dizem assim: ô Gils, o que, que você acha dos homossexuais? Eu não acho nada. Eu não tenho opinião sobre isso. O meu governo diz que ela e a pessoa vai entrar em discussão com o governo nosso, com Deus, e não nós ficarmos atacando aquela pessoa, falando que ela está errada. Não, eu tenho que ter um estilo de vida diferente, mas ela vai discutir com o governo de Deus. É ele que disse que é pecado, não foi eu.
Então nós temos que aprender e ter o hábito de ter isso aqui. A palavra de Deus deveria estar na mesa de todos, não só evangélico, mas de todo ser humano. A escolha é da pessoa, ela é livre. Deus falou com você, você é livre. Quando ele colocou no jardim do Éden o Adão, ele não colocou ele dentro de uma prisão. Você tem que me obedecer, você tem que fazer. Não, você é livre, Adão. A árvore está lá. Você escolhe em ficar aqui comigo ou sair. Adão escolheu. Mas Deus não ficou triste ou magoado ou com raiva ou falando para todo mundo o que aconteceu. Disse: eu vou voltar com você de novo. Eu vou trazer você de novo para cá. O meu filho vai pegar a serpente, vai destruir, vai pisar na cabeça da serpente e vai trazer a cultura de novo. Você tem que recomeçar a sua vida. Então a palavra de Deus não é para você ser lida ela simplesmente no culto, alguém ler, direcionar aquilo que está na mente dele, é para um hábito, para nós estar vivendo, ter isso instalado em nós. Se isso não está instalado em nós, se isso não é a nossa direção, se isso não é o nosso estilo de vida, nós estamos brincando com a palavra de Deus. O que nós deveríamos ter aprendido é ter um estilo de vida de um cidadão. Um cidadão, um embaixador, ele não entra em questão das leis de como funciona a terra. Ele tem somente as leis de Deus. Como ele faz? Vivendo, treinando outras pessoas para ter um estilo de vida de Deus. Esse é o nosso papel. Nós não temos que ficar lutando, querendo provar que Deus é fiel. Não, viva Ele e traz a cultura para que as pessoas possam ver a diferença. Porque quando as pessoas vêem que existe um outro estilo de vida, elas vão procurar, elas vão atrás. Porque as pessoas procuravam Jesus. Por quê? Porque ele era diferente das pessoas. A multidão ia atrás de Jesus, ele não ficava, tinha vezes que ele até falava que ele não comenta sobre isso, não fala sobre isso, mas as pessoas não aguentavam e saía falando. Por quê? Porque era diferente o estilo dele de vida. Ele era diferente, ele sabia viver e desfrutar daquilo que era dele por direito. Você precisa descobrir quem você é e parar de ficar atacando as pessoas, falando que as pessoas estão roubando, que nós, como cristão, como filho, estamos roubando mais a nação porque nós não estamos vivendo uma vida de Cristo na terra, trazendo o reino de Deus, trazendo a cultura, os valores, os princípios de Deus instalados na nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, sair desse mundo de religião e ser de verdade um homem, uma mulher de Deus que traz o governo de Deus para essa terra. A sua família tem que ser treinada para que ela possa ver e transformar a vida dela. Quando ela chegar na escola, alguma moça chamar ela para ter uma relação, ela tem como argumento para explicar o que é uma relação. Ela, quando o seu filho estiver lá na rua, alguém convidar ele para usar d'água, ele tem, não aquela coisa, não, eu não mexo com isso, é do diabo, não, ele tem argumento para poder conversar e falar com aquele jovem que ele está precisando de encontrar com ele mesmo. Nós precisamos de pessoas que têm capacidade de sentar perto dos outros jovens e mostrar para eles que a vida que eles estão com elas está errada, mas é através não de repreensão, falar que eles é endemoniado, é mostrando com atitude e a semente do bem. É isso que nós precisamos. E aí nós vamos ter uma nação certa, uma nação que tem um estilo de vida diferente. E aí Deus vai te honrar. Pense nisso. Tira de dentro de você essa crença de que você tem que trazer o conserto para a terra. Você tem que ser o conserto, você tem que ser a pessoa certa e saber dialogar e conversar com as pessoas. Você vai ver que o resultado é outro. Então nós precisamos de acordar e entender que você é um cidadão do reino de Deus para trazer a cultura, os valores e os princípios de Deus para essa terra. Pense nisso, estamos juntos até depois do fim.